Boa noite, seja muito bem-vindo ao 9º Desafio da Mulher Inesquecível. Que bom que você está aqui para nós aprendermos um pouco mais sobre a vida de Ruth, né? Como nós temos aprendido, sabe? Em cada ensinamento, em cada estratégia, em cada segredo da vida de Ruth que eu aplico na minha vida, eu vejo o quanto Ruth realmente foi uma mulher inesquecível. E você tem aprendido, tem aplicado? Nunca se esqueça que pequenas ações podem trazer grandes transformações. Talvez o que você está precisando viver hoje ou fazer hoje é uma pequena escolha, uma pequena mudança de atitude para que você viva o tão sonhada realização da sua vida profissional, emocional, espiritual. Então, hoje nós iremos falar sobre o 9º segredo da vida de Ruth. Mas antes, quero dizer que eu estou na minha casa, como sempre, o André está aqui. Pode falar boa noite, André. Boa noite, mulheres inesquecíveis, tudo bem? Bom, e eu quero que você comece agora a compartilhar essa live. Eu quero que você convide suas amigas, mulheres que você sabe que estão precisando viver uma transformação. Então, enquanto eu estou aqui falando com você, né, você vai entrando aí e você vai compartilhando a live, tá? Eu vou colocar a nossa música tema, né, do nosso desafio, que tá semana que vem é o nosso último desafio e vai acabar. Mas hoje nós vamos estar colocando a música. Enquanto a música está sendo tocada, eu quero que você compartilhe aí com as meninas. Hoje nós vamos falar sobre uma palavra transformadora, algo incrível na vida de Ruth, que eu tenho certeza que vai trazer uma grande transformação naquilo que você tem buscado. Amém? Então o André vai colocar a música aí e enquanto a música está tocando, é o momento de você compartilhar. Amada do coração do Pai.
Continue compartilhando, continue chamando as pessoas aí, as mulheres, para ouvir essa palavra de hoje. Vamos orar. Essa música é tão linda, né? A formosura, ela é tão passageira, está na palavra do Senhor. Mas nós, mulheres, que buscamos, que tememos ao Senhor, nós seremos louvadas, né? Que bênção, que você seja essa mulher inesquecível, essa mulher virtuosa da palavra de Deus. Bom, vamos orar para que o nosso coração seja assim aberto para aquilo que o Espírito Santo tem para ministrar no meu coração e no seu. Amém? Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Eu quero colocar a vida das minhas irmãs, de cada mulher que está assistindo essa live agora. Pai, quero te pedir que o Teu Espírito Santo esteja nos ensinando a sermos mulheres inesquecíveis, mulheres que tenham sabedoria para cuidar dos nossos filhos, para cuidar dos nossos maridos, para cuidar dos nossos negócios, da nossa vida espiritual. Pai, tantos são os papéis que nós mulheres precisamos desenvolver e nós precisamos da sua ajuda, Pai. Nós precisamos da tua sabedoria. Fale em nosso coração, para que nós possamos viver uma transformação, assim como Ruth viveu na vida dela, que nós possamos conquistar tudo aquilo que Ruth conquistou na vida dela e que acima de tudo nós possamos cumprir, Pai, os seus planos aqui na terra, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que nós possamos viver em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, vamos para o nosso 9º segredo que existia na vida de Ruth e que tornou ela essa mulher inesquecível. Bom, o 9º segredo é que a mulher inesquecível tem o poder de se reinventar. Ou seja, a mulher inesquecível, ela consegue começar do zero se for necessário. A mulher inesquecível, ela consegue estar por um caminho, mas ela consegue se reinventar e fazer o caminho diferente. E isso estava presente na vida de Ruth. Bom, eu quero que a gente vai ler. Abra sua Bíblia aí em Ruth 4, a partir do versículo 9. Eu quero que você preste bem atenção na história, nessa finalização que nós estamos vivendo aí, estamos revivendo a história de Ruth. Nós já falamos sobre vários aspectos. Ela abriu mão do passado, ela sabia, ela ouvia o que a sogra tinha a dizer, ela era uma mulher ousada, ela não tinha medo de enfrentar o novo, né? Ela era uma mulher muito sábia no falar, então ela era uma mulher discreta. Nossa, nós falamos sobre tantos segredos e agora nós estamos caminhando para a finalização da história de Ruth. Então nós vamos ler o capítulo 4, a partir do versículo 9. Olha o que diz. Aí Boaz disse às autoridades e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo que era de Elimeleque e de Quilom e de Malom. Também casarei com Ruth, olha só, a moabita viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim, o nome de Malom será sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Hoje vocês são testemunhas disso. Todos responderam: sim, nós somos testemunhas. E as autoridades disseram a Boaz: o Senhor faça com que essa mulher, olha só, que veio para o seu lar, seja como Raquel e Leia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim a mãe de nações israelitas. Que você seja rico e famoso em Belém, Efrata. Que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento façam com que a sua família seja como a família de Pérez, o filho de Judá e de Tamar. Então Boaz levou Ruth para casa para ser sua mulher. E eles tiveram relações. E o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida. Olha como ela se reinventou, mudou o destino dela. E ela deu à luz a um filho. E as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel e que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama e ela vale para você mais do que 7 filhos. Como Ruth era uma mulher inesquecível. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: nasceu um filho para Noemi, e lhe deram o nome de Obed. E Obed veio a ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Uau, que história incrível! Como Ruth
viveu algo incrível, como ela realmente foi uma mulher inesquecível. E isso aconteceu porque Ruth, ela tinha o poder de se reinventar. Sabe, tudo isso que Ruth viveu na vida dela não foi um passe de mágicas, mas porque Ruth, ela tinha o poder de se reinventar. E ela, de uma mulher viúva, sem futuro, sem esperança, sem filhos, ela se tornou uma mulher que viveu um lindo romance e teve um filho, ainda que fez parte da linhagem do rei Davi, né? Da linhagem de Jesus. Quer dizer, que mulher inesquecível. Nós precisamos também ter isso na nossa vida. Você tem esse poder de se reinventar? Você consegue reescrever a sua história? Você precisa aprender a ser uma mulher empreendedora da sua própria vida. Quando a gente fala de empreendedora, às vezes a gente acha só sobre o mundo dos negócios, mas empreendedora fala de você saber lidar com as suas próprias emoções, você lidar com a sua própria vida. Você é empreendedora da sua própria vida? Você consegue extrair vida no meio aos fracassos? Você consegue se reinventar mesmo num ambiente tão difícil? Você consegue ver a beleza mesmo no momento de dor? Você consegue extrair ouro mesmo em momento onde você acha que só tem desgraça na sua vida? Porque isso era presente na vida de Ruth. Ruth, ela conseguia ser essa mulher empreendedora, né? E você precisa aprender a ser essa mulher empreendedora, tanto para você conquistar o seu sucesso profissional, para você conquistar o seu sucesso na sua vida emocional, na sua vida espiritual. E eu quero falar para você aqui sobre 3 características que tinham na vida de Ruth, que era essa mulher empreendedora, que você precisa também ter na sua vida. E a primeira característica de uma mulher empreendedora é que a mulher empreendedora, ela não acredita em sorte, ela não acredita em azar ou em destino, mas ela mesma escreve a sua própria história. Ruth, em nenhum momento ela acreditava na sorte, mas em todo momento, em cada capítulo que você vai lendo, você percebe que Ruth, ela tinha algo já muito bem preparado e decidido. Então ela decidiu abrir mão da casa do pai e ir para uma cidade nova, para uma terra nova. Ela decidiu ir trabalhar catando espigas. Ela decidiu sair da posição de vítima e ir falar com Boaz, porque ela queria viver uma história. Ou seja, uma mulher que é empreendedora, ela não acredita na sorte ou no azar. Porque sabe, às vezes eu vejo algumas mulheres dizendo, porque fulana tem sorte. Porque fulana teve azar. Isso não existe. A mulher empreendedora, a mulher que acredita nela mesma, ela sabe que para ela conquistar algumas coisas na vida dela, ela precisa tomar frente disso. Ela precisa escrever a sua própria história. Tanto na vida profissional, as coisas não caem do céu. Na vida emocional, se você quer viver uma restauração, você precisa tomar destino, você precisa escrever, você precisa ser responsável pela sua própria vida. E isso Ruth tinha na vida dela. Ruth, ela era uma mulher empreendedora porque ela não acreditava na sorte. Ela sabia que se ela quisesse ver uma transformação na vida dela, ela tinha que correr atrás. Isso é uma característica que tinha na vida de Ruth. Você tem isso? Ou você é um tipo de mulher que acredita na sorte ou no azar? Não, meu casamento ele não dá certo porque eu não tive sorte no amor. A minha vida financeira não rompe, eu não tenho uma boa casa, um bom carro, eu não sei qual que é a sua ambição em relação à sua vida financeira. Eu não tenho isso porque eu não tive sorte. Enquanto você acreditar que a sua vida depende da sorte, você não vai viver o extraordinário, porque Ruth, ela não acreditava na sorte ou no azar. Ela sabia que se ela quisesse viver algo extraordinário, ela precisava correr atrás. Isso era uma característica. Bom, a segunda característica de uma mulher empreendedora de si mesma é que ela enxerga o que não está diante dos olhos. Ela traz solução aonde ninguém vê. Uau! E como isso estava presente na vida de Ruth, ela conseguia enxergar vida onde ninguém enxergava. Ela conseguia enxergar solução aonde ninguém tinha possibilidade. Você é esse tipo de mulher que consegue enxergar a vida onde ninguém vê? Você consegue às vezes enxergar a restauração onde as pessoas acham que já não existe mais? Você consegue ver a restauração no seu casamento onde as pessoas às vezes falam, não tem mais jeito pro seu casamento, esse homem não vai mudar.
Mas a mulher empreendedora, ela consegue enxergar além do que os olhos estão vendo. Ela tem fé para acreditar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ela tem fé para enxergar além, na restauração dos seus filhos, na sua vida financeira, no seu sucesso, futuro. Ruth enxergava a possibilidade onde ninguém via. Ela conseguia ver em você. Ou você é aquele tipo de mulher sempre pessimista, que só consegue enxergar a morte, só consegue enxergar a doença, só consegue enxergar o descaso do filho. Ou você é aquele tipo de mulher que consegue enxergar além do que os teus olhos estão mostrando agora. Sabe, Ruth, ela foi uma mulher inesquecível, porque ela enxergava aquilo que os olhos naturais, elas enxergavam além do que os seus olhos naturais estavam mostrando. Ela conseguia ver um futuro. Você tem esse olhar para você mesmo? Você consegue enxergar a restauração? Em qual área da sua vida que hoje você vê e parece que está tudo muito preto, muito cinza? Mas você precisa ser uma mulher empreendedora e começar a enxergar a vida aonde não existe. Você consegue enxergar possibilidade aonde ninguém vê. Isso faz parte. Isso é uma característica de uma mulher que é empreendedora. Terceira característica de uma mulher empreendedora, ela sabe trabalhar as perdas e as frustrações. A mulher inesquecível sabe que tudo faz parte do processo para o sucesso. E quando nós temos esse entendimento que para que eu tenha sucesso, antes de eu obter o sucesso, eu vou passar por algumas frustrações, eu vou passar por algumas perdas. Então a frustração e a perda, ela não pode ser algo para te paralisar. Mas a frustração e a perda, ela serve exclusivamente para que você cresça. E você cresça profissionalmente, emocionalmente, espiritualmente, naquilo que você está buscando. Mas o sucesso, ele não vai ocorrer antes de você passar por algumas perdas e frustrações. E sabe, Ruth, ela foi uma mulher que sabia lidar com as perdas e frustrações, porque ela passou por muitas perdas. Ruth passou por muitas frustrações. Eu acredito que no momento em que Ruth, quando ela casou, ela idealizou muitas coisas. Mas sabe, a vida mostrou para ela perdas. Ela perdeu o marido, perdeu o sogro, ela perdeu o sonho, ela não tinha um filho. Existiam muitas perdas na vida de Ruth. E talvez você já passou por algumas perdas e frustrações, assim como Ruth. Mas Ruth, ao contrário de muitas mulheres, isso não paralisou ela. Ao contrário, a perda que ela passou, a frustração que ela passou com tudo o cenário da vida dela, ao invés de paralisar ela, apenas ensinou ela a ser uma mulher mais forte, uma mulher mais resiliente. Será que dá para recomeçar com o que você tem agora? Às vezes você pode falar, mas eu já perdi marido, às vezes eu perdi credibilidade, muitos sonhos meus já não se realizaram. Minha pergunta é, mas o que você tem agora, dá para você recomeçar com o que sobrou? Na vida, nós não aprendemos a perder, apenas a ganhar. E muitas vezes nós não entendemos que a perda faz parte do processo. A frustração, ela faz parte do processo. E quanto antes você aprender isso, mais rápido você vai conquistar aquilo que você quer. Mas enquanto você não entender que para que você tenha um sucesso, para que o seu sonho realize, no meio do caminho, muitas perdas, muitas frustrações. Porque muitas escolhas que você precisa ter na sua vida vai gerar algumas perdas. Perdas às vezes na amizade, perdas às vezes, muitos sonhos que você quer realizar vai resultar de algumas perdas. E se isso não estiver presente para você, se você não perceber isso, você nunca vai caminhar. Porque você sempre vai achar que a perda é um ponto final, que a frustração é um ponto final. Quais são as frustrações e as perdas que você já teve? Ou que você está passando? Nós precisamos entender que algumas escolhas vão envolver perdas. Na vida nós estamos sujeitos a passar por perdas, fracassos e muitos sonhos não darem certo. Muitos sonhos nossos que nós vamos planejar não vão dar certo. Nossa, eu tenho vários planos meus que eu fiz que não deram certo. Eu já me frustrei em muitas áreas da minha vida. Mas enquanto eu entender, no momento que eu entendo que essas perdas e essas frustrações, elas servem para o meu crescimento, eu não paraliso. Mas enquanto eu olhar para essas perdas, para essas frustrações como vítima,
Se eu olhar para essas perdas e essas frustrações e eu me tornar vítima disso, porque o meu casamento não deu certo, porque o meu filho não deu certo, porque eu tentei investir algo no meu ministério, o meu ministério não deu certo, porque eu fui traída por tal pessoa. Enquanto você se colocar numa posição de vítima, isso vai te paralisar. E o meu desafio para você é: o que você tem feito com as perdas e frustrações que a vida tem te mostrado? Porque as perdas, elas são inevitáveis. Eu vou me frustrar, eu vou perder coisas não vão realizar. Mas o que eu tenho feito com essas coisas? O que eu tenho feito com as perdas? O que eu tenho feito com as frustrações? Pensa comigo agora, o que a vida já tirou de você? Já tirou uma amizade? Já tirou sonhos? Já tirou pessoas queridas, pessoas amadas? Você já perdeu, às vezes, um pai, uma mãe, um filho? Mas o que a vida também já te deu? Sabe, às vezes a gente fica tão focado só no que a vida nos tirou e isso nos paralisa. Mas o que a vida também te deu? Porque a vida, ela também nos dá muitas coisas. Talvez você perdeu um filho, mas você também já ganhou um neto. Às vezes você perdeu uma amizade, mas Deus também tem te dado, a vida tem te dado saúde, trabalho, eu não sei. Mas enquanto os nossos olhos estiverem focados apenas naquilo que a vida nos tirou, nós precisamos também olhar, mas o que a vida tem me trazido de bom? Ruth, ela tinha esse olhar. Ela sabia que a vida tinha tirado muita coisa dela, mas ela conseguia enxergar também o que a vida tinha trazido para ela, novas possibilidades, novos sonhos e novos projetos. O que você já tirou de você mesma e você tem medo de resgatar? O que você não pode mais resgatar? Sabe, tem muita coisa que eu e você nós não vivemos, não porque que a vida não tirou, mas porque eu e você mesmo nós tiramos. Às vezes nós não tiramos mais tempo de qualidade para estarmos com os nossos familiares, nós não temos mais tempo de qualidade com nós mesmos, nós abrimos mão de hobby, nós abrimos mão de às vezes ter uma vida com mais qualidade de tempo, mas isso não foi a vida. Muitas vezes eu e você abrimos mão. O que a vida te tirou, mas o que ela te deu? Mas quais são as coisas que você mesmo já tem aberto mão e que você pode conquistar? Na vida há situações imprevisíveis e inevitáveis. Sabe, Ruth jamais imaginaria que ela passaria por tudo isso. Mas existem situações que eu e você nós vamos passar. E nós precisamos de sabedoria para suportá-las. Temos que escolher entre nos aventurarmos para reconquistar o que queremos ou ficar lamentando as situações, ou ficar esperando o milagre acontecer. Muitos têm morrido sem conquistar. Muitas mulheres têm sido controladas pelo destino, em vez de controlar o destino. Nos momentos das dificuldades e perdas, o que você tem feito? Você tem controlado o destino ou você tem deixado que a sorte aconteça? Você tem paralisado, sabe? Eu tenho trabalhado com muitas mulheres que estão paralisadas porque perderam coisas, porque se frustraram com sonhos. E isso elas têm morrido sem conquistar, porque elas não têm lidado com as perdas e frustrações. Muitas vezes uma mulher inesquecível pode surgir dúvidas no meu coração. Nossa, por que eu estou passando por isso? Por que tantos sonhos não se realizam? Por que aquela pessoa me traiu? Por que o meu marido fez isso comigo? Por que o meu filho está nessa situação? As dúvidas, elas podem surgir para nós, mulheres que somos inesquecíveis. Mas as dúvidas, elas nunca podem te paralisar. Então, às vezes você está aqui hoje e você tem algumas dúvidas, algumas questões mal resolvidas na sua vida e está tudo bem surgir essas dúvidas. Mas o que não pode acontecer é se essas dúvidas elas estão se paralisando. Como você se sente em relação às suas perdas? Você se sente uma vítima do mundo? Você se sente uma coitada? Viver sem problemas é impossível. Mas a minha pergunta é: o sofrimento, ele tem te construído? Você tem construído uma vida a partir do sofrimento ou esse sofrimento ele tem destruído você? Porque é aqui que vai fazer a diferença das mulheres de sucesso e as mulheres que não têm sucesso. O sofrimento, ele tem construído em você um caráter mais firme, uma mulher mais forte, mais força para você conquistar. Você tem se tornado uma mulher mais resiliente. Ou o sofrimento tem destruído você, tem paralisado você. Essa escolha é só você quem pode tomar. Ruth decidiu fazer do sofrimento, da perda dela, algo para construir. E por isso ela se reinventou.
Mas nós vemos muitas mulheres que têm sido destruídas pelo sofrimento. Isso vai depender da maneira como você vai encarar cada situação. Os problemas existem para serem resolvidos. Os problemas que você está enfrentando agora não é para te destruir. Entenda, os problemas existem para ser resolvidos. Hoje eu atendi uma moça que o marido decidiu sair de casa. Ele simplesmente acordou e ele falou: olha, eu estou saindo de casa. Ele arrumou as malas e ele saiu. E ela mandou uma mensagem para mim chorando, muito, muito triste. E eu olhei para ela e eu falei: olha, essa situação vai passar. Nós podemos orar para que tenha restauração no seu casamento, para que o seu marido volte, mas Deus, ele pode mudar situações, eu creio nisso, mas Deus, ele não invade ninguém. Vai ser uma escolha do marido dela. E eu falei para ela: olha, e essa situação, ela pode servir para destruir você. Você pode paralisar diante disso, ou essa situação pode reconstruir você, pode te tornar uma mulher mais forte. E ela chorou muito comigo e nós estamos conversando ainda, claro, é muito recente, foi hoje que ele saiu, mas existem situações que eu e você nós não entendemos. Mas a dor, o sofrimento, ele pode te tornar uma mulher mais resiliente, mais forte, assim como o bambu é, sabe? Você pode envergar, pode doer, você pode chorar, você pode sofrer, você acha que não vai dar certo, mas você volta ao seu estado normal, com a sua força, se reinventando, ou verdadeiramente você pode morrer com esse sofrimento. Quantas e quantas mulheres estão presas por uma perda? Quantas e quantas mulheres estão sofrendo, estão mortas, não estão conquistando, porque não sabem lidar com as perdas e frustrações da vida? E você foge ou você enfrenta? Sabe, eu disse para essa mulher hoje, eu falei: olha, chora o que você tiver que chorar, grita o que você tiver que gritar, porque essa dor vai passar. E se você escolher, essa dor pode te tornar uma mulher muito mais forte do que você foi ontem e o que você é hoje. Falei: hoje é o momento de chorar, chora, mas não se paralise por causa dessa perda. Não permita que as circunstâncias determinem o seu destino, mas você precisa reescrever a sua própria história. E você consegue tirar algum benefício das suas perdas? Você consegue crescer diante das dores? Você aprende crescendo emocionalmente? Você aprende, você está crescendo, ou você está paralisada? Seja uma mulher resiliente. As perdas, elas vão acontecer, sabe? O milagre aconteceu na vida de Ruth não porque tudo estava certo na vida dela. Isso é o mais lindo que eu e você precisamos aprender. Quando a gente vê a finalização da vida de Ruth, ela conseguiu restaurar tantas áreas da vida dela. Mas quando você olha e você estuda o passado de Ruth, você viu que ela foi uma mulher que passou por muitas dores, por muitas frustrações. Muitas coisas diziam para Ruth que a vida dela não ia dar certo, mas ela conseguiu se reinventar, porque ela foi uma mulher resiliente. E o meu desejo para você, o seu desafio hoje é que você seja essa mulher resiliente, que você seja essa mulher que consiga se reinventar. Faça dos problemas o seu degrau para alcançar novas realizações. Eu escrevi uma frase aqui, eu quero finalizar com isso, que fala o seguinte: a sabedoria de uma mulher não está em não errar, em não chorar, em não se angustiar, em não se fragilizar, porque sabe, muitas vezes eu e você vamos errar, nós vamos chorar, nós vamos fragilizar, nós vamos nos angustiar, mas a sabedoria está em usar o sofrimento como o alicerce da maturidade. O seu sofrimento não é para te destruir. As suas perdas, as suas frustrações não são para te destruir, mas eles podem ser usados como um alicerce da sua maturidade, assim como aconteceu na vida de Ruth. Ruth se reinventou e viveu algo extraordinário. E você sabe se reinventar? Você sabe fazer da sua vida algo muito maior? Quais são as perdas que você já teve? Quais são as frustrações que talvez você está vivendo hoje? Quais são as angústias que você está vivendo hoje? Seja resiliente como Ruth. Enxergue solução onde ninguém enxerga. Tenha essa característica dessa mulher resiliente que aprende mesmo em meio à dor. Sabe, a vida ela vai tirar muitas coisas de você, mas ela também vai trazer muitas coisas boas.
Agora você vai decidir olhar só por aquilo que você já perdeu, só para o sonho que não deu certo, só para as frustrações, ou você pode virar os seus olhos e entender que existem coisas boas, conquistas, amizades, amor, restauração, vida, que a vida também tem trazido a você. Agora a escolha é sua. Eu quero agora o pastor André ou alguém vai estar disponibilizando o desafio para você. E o desafio vai ser exatamente esse. Essa mudança. É você trazer algo de diferente dentro de você. Porque muitas coisas que nós precisamos dependem de nós. O nosso olhar, o fato de você tirar o olho daquilo que não está dando certo e olhar para aquilo que está, isso vai trazer uma transformação. E eu quero que você viva essa transformação. Seja essa mulher resiliente. Aprenda a partir da dor. Sabe? O André usa uma frase que é muito verdade, que ele fala o seguinte, que a felicidade, ninguém nasceu com o patrimônio da felicidade. Então as pessoas acreditam o seguinte, bom, a Loide nasceu para ser feliz. A Francisca nasceu para ser infeliz. A Joana nasceu para ser feliz. A Carla nasceu para ser infeliz. Isso não existe. Ninguém nasceu com esse patrimônio da felicidade. Você precisa conquistar. E essa conquista é a partir da dor. Pessoas felizes não são felizes porque elas têm sorte. Ruth não conseguiu porque ela teve sorte, mas porque ela correu atrás. Ela aprendeu a partir da dor. E esse é o seu desafio. Eu quero orar por você agora, para que você desenvolva essa característica, que você seja essa mulher resiliente. Quero que você pense agora em todas as suas perdas, em todas as frustrações, em tudo que a vida já te tirou, mas em tudo que a vida também já trouxe. E você vai começar a orar. E você vai fazer uma decisão hoje, vai tomar uma decisão hoje de lutar e de reescrever a sua felicidade a partir da dor. É você quem escolhe. Tudo que Deus, tudo que Jesus tinha que fazer na cruz, Ele já fez por você. Você tem o direito de ser feliz. Agora, ou você corre atrás disso, ou você vai ser vítima da situação. Quero orar por você agora. Pai, eu quero colocar agora, Pai, diante do Senhor, a vida de cada mulher que está aqui ouvindo essa live. Pai, sabemos que tantas frustrações, tantas perdas, tantas coisas nós passamos. Pai, mas nós pedimos que assim como Ruth foi resiliente, assim como Ruth conseguiu se reinventar, mesmo diante da dor, que nós possamos aprender a nos reinventar diante da dor. Pai, o Senhor conhece o coração de cada mulher que está aqui. O Senhor sabe tantas perdas, tantas angústias, tudo aquilo que elas já passaram, tanto no casamento, tantos sonhos que talvez não foram realizados, tantas traições que elas passaram. Pai, o Senhor conhece a criação de cada uma, como foi difícil o relacionamento. Pai, o Senhor conhece. Pai, mas nos ajude a ter um olhar e ter um comportamento mais resiliente, que nós possamos aprender a partir da dor. Pai, que nós possamos ser assim como Ruth foi, que conseguiu vencer, conseguiu sonhar, conseguiu realizar. E a partir dessa postura de uma mulher resiliente, uma mulher que se reinventa, o Senhor realizou sonhos na vida dela. Pai, sabemos que tantos sonhos o Senhor quer realizar em nossas vidas, mas tem faltado em nós postura. Que cada mulher que está aqui, Pai, tome uma postura de uma mulher mais firme, uma mulher forte, uma mulher que acredita no Senhor e nas tuas promessas. Pai, esse é o desejo. Pai, traga esperança no coração de cada mulher que às vezes está desistida de sonhar pelo casamento, desistida de lutar pelos filhos, desistida de sonhar. Pai, que a esperança do Senhor venha sobre o coração de cada mulher e que a paz do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Que você sonhe, que você volte a lutar, não porque as coisas estão fáceis, mas porque existe força dentro de você, o Espírito Santo está em você e você viverá tudo aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Bom, então, lembrando que semana que vem é o nosso último desafio, você não pode ficar de fora porque o final sempre é o melhor, né? Então, sexta-feira que vem eu espero você aqui às 19 horas para a gente estar falando e finalizando esse desafio. Bom, amanhã, sábado, tem alguma coisa? Às 10, né? Live às 10 da manhã.
tá? Com os pastores. E não se esqueça, irmãos, de se inscrever no link. Nós temos culto no período da manhã, às 10 da manhã no domingo, e também temos o culto às 19 horas no domingo. E você precisa se inscrever, tá? E nós teremos um pregador que será o pastor André. Então será um domingo maravilhoso. Ele tem preparado, já faz na verdade um mês que Deus tem falado, né, uma palavra no coração dele, algo, e ele falou: amor, eu quero falar sobre esse tema, e realmente ficou algo incrível. Então, se você quer ser abençoado, se inscreva no link, irmão. Tem muita gente que não está se inscrevendo. Se inscreva lá, porque isso é uma exigência que nós precisamos fazer. Fora isso, tudo certo? Então eu espero vocês então na próxima sexta-feira às 19 horas para a gente finalizar esse desafio. Deus abençoe você e eu espero você até sexta-feira que vem. Um abraço!